Esse rio Araguaia, nossa, é tudo. Ele já deu muito peixe. De longe o senhor ouvia o barulho dos peixes na época da piracema que eles falam, né, que os peixes estão subindo. O rio Araguaia é uma beleza, porque ele é bonito, o rio Araguaia. Essas matas, tem as praias e as matas de lado a lado, tanto de Mato Grosso como de Goiás, né? Os animais, os pássaros, ainda tem muito bichinho ainda. O garimpo regional, ele atingia quase o leito do Araguaia no seu inteiro, entendeu? O Araguaia nasce no Parque das Emas, no município de Mineiros, em Goiás. Até uma briga, né, que ele faz divisa do estado de Goiás com Mato Grosso. Que o rio é goiano, outros brigam lá que o rio é mato-grossense, etc. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele faz a divisa do estado de Goiás e Mato Grosso e é um rio rico. Começa a partir dos anos 20, com a parte de garimpo, né? Com a descoberta dos garimpos aqui na região de Tesouro, Diamantino. E essa região do Garças, do Araguaia, vem atraindo muitas pessoas, nordestinos, maranhenses, mineiros, goianos. E Araguaiana já era um registro muito antigo, tá? Desde de 1700, que era o chamado Registro do Araguaia, onde as mercadorias que por aqui passavam se cobravam, se taxava os impostos. Porque os garimpos mais fortes que existiam na época eram o de Barra do Garça, aqui do Garça, da Barra, o de Caçununga, o do Lajeado, tem o Deixado e Baliza, que foi uma região garimpeira muito importante, Baliza, Torixoréu. Então o Araguaia era explorado de um lado e outro, das duas margens, em função de garimpo. E o Garça, mesma coisa, o Garça também, que toma aqui o lado direito do Araguaia, ele tem muitas pedras preciosas. Eu agradeço a bom Deus toda hora e momento. Meus avós falavam que Araguaiana era uma cidade que, aliás, não era cidade. Aqui existia, ali às margens do rio Araguaia, uma pensão de palha, ali a cobertura de palha, e tinha o nome de Registro do Araguaia, no porto. E do outro lado era o grande porto. Tinha uma senhora que chamava Maria, e ela tinha umas filhas. Uma delas chamava Ana. Um dos viajantes falaram com a dona Maria para que ela colocasse o nome de Araguaiana, porque como a menina chamava Ana, aí ficava Araguaiana. E o pessoal que vinha de navio, aquele negócio tudo, que era os vapores, eles ancoravam aqui em Araguaiana. Quando os salesianos vieram justamente para essa região, para catequizar os índios. E aí depois, em 1902, vieram já cada vez mais penetrando o sertão adentro. Daí começou a catequização. Depois que veio o senhor de civilizado, né? Que acabou com eles que estão nessa situação aí de penúria, né? Largados, abandonados, né? Araguaiana tinha os índios que moravam aqui na região, mas depois eles foram mudando com a saída do distrito, do município, eles foram se mudando para a região de Barra do Garça, onde eles foram para Merule, para Sangradouro, para aquela região de lá. Os navegantes que vinham de vapor, eram eles que traziam para cá, naquela época, o arroz, o café que vinha em açúcar, querosene, tudo era em lata. Traziam para cá, para a região, para daqui eles levar para Baliza, para aquele mundão lá, Torixoréu. Os fazendeiros também queriam tomar a terra dos indígenas. Dizem que uma vez eles mataram um Pérez, e eles foram fazer uma vingança.
mas deixaram para o romper do dia. Quando o dia vinha amanhecendo, eles atacaram os civilizados. Civilizados não, esses estúpidos aí, né? Atacaram a aldeia e jogavam os índiozinhos para cima e paravam na ponta do punhal, sabe? Os índios não eram amigos dos padres. Agora os Bororo, até hoje são. Os padres eram tão amigos dos Bororo que não tinha um branco para ir ser contra eles, que os padres eram contra os brancos, de tanto amor que eles tinham, Bororo. Foram importantes porque, mesmo através de dogmas religiosos muito conservadores, tudo, eles procuraram mudar a maneira daquelas pessoas a viver. Inclusive na questão da educação dos filhos, porque a Araguaiana recebia padres de origem europeia, principalmente italianos, e também padres franceses, que vinham para cá já com uma cultura muito mais avançada do que a nossa, e trazia esses valores que eles adquiriram na Europa, e junto com os padres brasileiros, dava uma mistura boa. Na verdade, ele não formava só, vamos dizer assim, a classe pobre, baixa, formava as elites, tá? E é um colégio de referência, como eles chamavam de fazer carreira, se passar por Araguaiana. Naquela época, Araguaiana tinha essa virtude de ter 2 colégios tidos como o melhor da região do Mato Grosso Goiano, que era o Colégio dos Padres da Araguaiana e o Colégio das Irmãs Salesianas, mandado pelas irmãs. Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora da Piedade. Vamos lá, para nós conhecer o colégio. Olha, a criação que está nesse colégio. Fica lá para mim. Aonde tantos alunos aprenderam. Ele era muito bonito. Aí tinha muita festa de escola, muita festa mesmo. Os padres tinham prazer de fazer festa, de muita apresentação. Ensinava muitos hinos. Hoje nem hino não se canta mais. Cedo, a primeira coisa que se fazia era levantar, se arrumar, se escovar, se rezar para poder tomar o café. Depois do café, você fazia as orações e ia para a sala de aula, tudo em fila, tudo em silêncio. Não tinha silêncio. Aí tinha as externas. Externas são meninas que moravam fora, que estudavam no colégio. E dentro da sala de aula ali tinha a fileira de quem era interna e de quem era externa. E quem era interna não podia conversar com as externas. Olha, o conhecimento que eu tive aqui, tanto como professora e tanto como lá no Colégio das Irmãs, que tinha muito teatro, muita comemoração. Então foi os salesianos que nos ajudou, que abrilhantou a cidade araguaiana. Depois que o salesiano abandonou a cidade, caiu a rotina da cidade. Varandas novas, portas trancadas, palavras rasas, tanta gente assim. Até quando o colégio aqui fechou, e fechou tudo. Acabou o internato, acabou o colégio salesiano, acabou o estudo daqui. Agora, o motivo por que fechou, eu não sei. Eu só sei que foi grande derrota para a Araguaiana, esses 2 colégios terem fechado. Araguaiana, antes dos salesianos, ela praticamente era uma região esquecida. Araguaiana vivia praticamente isolada. E mesmo quando o meu pai teve essa ideia, esse propósito de mudar a Araguaiana, ela vivia em total abandono. A representatividade do governo do estado ali para marcar sua autoridade da presidência era mínima. Eu moro em Araguaiana, na divisa de Goiás, perto de Barra do Garça, cidade boa. Quando foi em 43, criou-se a expedição Roncador Xingu. Getúlio Vargas, o governo Getúlio Vargas, através do ministro João Alberto, planejou o meio de povoar o centro do Brasil, a Amazônia Legal. E uma forma que tinha era criar uma expedição e injetar nessa expedição alguns recursos e bens para que ela viesse para Mato Grosso
Goiás, Mato Grosso e penetrar para a Amazônia, porque para ir direto para a Amazônia não tinha jeito, não tinha estrada, não tinha meio de comunicação, não tinha nada. Que havia um encontro dos rios que era muito bonito. Então fixaram colocar a base em Aragaça. Aí que foi escolhido Aragaça e também pelo sistema do relevo, né? E etc. Então aqui não, aqui pegava um espigão da Serra Azul e depois logo em seguida entrava a Serra do Roncador, terreno alto, mais ou menos nivelado. A gente vivia o mito do espaço vazio. Então, discutia-se que entre as margens do Goiás, Goiânia, né, onde viria a ser Brasília, e o Cuiabá, nós tínhamos um grande espaço vazio de ocupação humana. Né? E Vargas, aproveitando-se desse discurso, né, resolveu colocar em prática uma ideia que passaram a ele da ocupação dessa região, essa grande região, e para isso ele cria a Marcha pro Oeste. O projeto cria o programa, a Fundação Brasil Central, né, que vai executar essa ideia, né, de Aragaças para ser a sede. Interessante que Aragaças recebe toda a infraestrutura, mas Barra, que vinha de uma decadência do garimpo, recebe muito bem toda essa estrutura do lado de lá e começa a chegar muitas pessoas para a Barra do Garças, né? Aí vem o professor na fundação, vem o dentista, vem o técnico, né, em construções. Quando a Fundação Brasil Central chega, ela vai comprar essa terra que hoje pertence a Aragaças. Então essa terra era da União. Ela vai comprar do Pio Barros, uma fazenda do Pio Barros, e, portanto, não era permitido, assim, a iniciativa privada tomar conta. Foi uma época que se aproveitou muito a mão de obra dos garimpeiros, porque com a vinda da fundação, os garimpos já estavam sendo desativados, o pessoal, em vez de ir embora para outras regiões, continuaram aqui na Barra do Garças, a região abençoada, né? Eu era menino, eu gostava muito de ver na Fundação Brasil Central, eram os carros, os caminhões, andar para lá, andar para cá, e depois eles atravessavam o rio de canoa para poder ir para Chavantina, para fazendo aquela estrada, aquelas coisas. Então esse movimento é o que eu gostava de ver. De 45 a 50, vem muita gente nessa expectativa, né? Os irmãos Vilas Boas, a ação deles de reconhecimento dessa região vai atrair muita gente para cá. O foco veio para cá. Começou a existir um leste de Mato Grosso, apesar dela estar em Goiás, em Aragaças. Mas nós sabemos que Barra ganhou muito. Araguaiana era a sede, Barra surgiu como uma vila de garimpeiros, essa vila se expandiu, virou um distrito, e com esse crescimento da cidade, Araguaiana se estagnou. Porque antes o caminho para o Mato Grosso era Araguaiana, o registro do Araguaia, Araguaiana, era o caminho. Quando foi em 1948, São Antônio Paulo da Costa Bilego tornou-se prefeito de Araguaiana, por eleição. Mas São Antônio Paulo da Costa Bilego tinha uma loja em Barra do Garças, influência do garimpo. E para que ele pudesse comandar a loja, tinha que estar aqui. Ocorre que a população do distrito de Barra, ela se tornou maior do que a da sede araguaiana. Eu falo núcleo urbano. E eles então tiveram a ideia, falaram, como Barra tem a maioria dos representantes, né? Hoje está maior, vamos transferir a sede do município para cá. Ou seja, a gente fala, né, brinca, o golpe, deram um golpe de Estado em Araguaiana. A história mostrou que o meu pai estava exatamente correto. Ele via que o progresso iria passar por aqui, que Barra do Garças iria tornar-se realmente uma cidade líder nesta região, e ele não titubeou. Barra tornou-se uma referência aqui em termos de Araguaiana. A Araguaiana, ela perdeu o município, né? Então foi transferido muitos quilômetros dessa época para o município de Barra do Garças. E a extensão dessa área todinha dava 212 mil quilômetros quadrados, quando Araguaiana ainda era sede do município. Quando passou para Barra do Garças, continuou por muito tempo. Aí depois veio a divisão. E aí veio um processo de emancipação política, e aí desencadeou esses municípios a serem emancipados, tá? E
tanto bom para eles como bom para o município de Barra do Garças. E assim foi feito, até 1964. Em 1964, com a Revolução, a Fundação deu uma parada como o país todo, né? Houve uma retração de recursos, mas mesmo assim deu continuidade, terminou-se a construção das pontes, que iniciou em 53, terminou em 1958, e assim foi. Quando foi em 1967, foi extinta a Fundação Brasil Central. Com a extinção da Fundação Brasil Central, ficou só a imaginar o que iria acontecer. E aí bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E ao chegar nesse teu corpo, um abraço. Na década de 70, 60, 70, vieram os gaúchos para cá, né? Os sulistas. E um dos componentes culturais muito forte da culinária deles é o churrasco. Do povo dessa região, das pessoas dessa região, melhor representa essa diversidade. Nós temos a carne do gaúcho, só que agora com temperos regionais. Essa carne, ela acompanha o arroz do goiano, o feijão tropeiro do mineiro, a farofa do nordestino, a mandioca, o aipim do indígena e também do nordestino, o vinagrete, que é do paulista, a maionese do carioca. Então, o nosso churrasco, ele é a melhor representatividade dessa característica múltipla identitária que nós temos aqui na nossa região. Aí foi que o gaúcho avivou o sentido de se mudar, trocar a área pequena do Rio Grande do Sul, estava apertadinha entre um companheiro e outro, para grandes áreas de produção de grãos. Como é que nós vamos fixar o homem no campo, numa época dessa, sem termos aqui na região a cultura e a educação, e Barra do Garça pulou na frente. Começou a construir boas escolas, e foi por esse caminho que nós estamos hoje na quinta fase com a educação, cultura e com já a projeção muito grande do turismo, que é o ponto de apoio do futuro, da região do Vale do Araguaia, que Barra do Garça comanda esse polo. Levo a minha vida sorrindo e cantando com satisfação. Sou pobre, mas graças a Deus tenho meu pedacinho de chão. Então pensou-se, um deputado pensou em voltar a Araguaiana, reemancipar a Araguaiana, para que ela voltasse a ser município, para ter o melhor progresso, o melhor desenvolvimento, que estava estagnado, parado. O Júlio Campos ainda não era, acho que ele nem deputado ele não era. E o Zeca trabalhando com ele, de motorista, até que ele passou a governador. Aí o Zeca, que é filho daqui, veio e falou para mim, Sorando, vamos ver se nós emancipa a Araguaiana. É a esposa do Júlio Campos. Um dia nós estávamos aqui, ela estava fazendo uma reunião com nós aqui, e ela falou para mim, Sorlando, eu já não aguento mais do Jeca. O Jeca todo dia na minha... Fala para o doutor Mantiparaguaiana, fala para o doutor Mantiparaguaiana, eu não aguento mais do Jeca. Falei para Júlio, Mantiparaguaiano, Júlio. Então foi cutucão de todo lado, coitado, no Júlio Campos, até que ele emancipou, né? Eu peguei nesta viola com prazer para cantar uma moda de catira pros meus amigos escutar. Originalmente, a dança da catira era realizada por homens e mulheres e era uma dança de tipo cortejo. Acontecia nos terreirões, naquela época nas fazendas, onde quando das colheitas, então tinha onde secava o café e todo o mantimento, e ali então se fazia aquelas festas culturais e a catira estava sempre presente na vida do povo da roça. E a partir daí então começa-se uma tradição, né, da dança da catira, associada sempre à questão da viola, que foi trazida de Portugal. E essas pessoas, então, transformaram essa questão que era inicialmente uma questão de cortejo numa dança tradicional. Boa noite, boa noite, boa noite. Só que eles tinha a dança do cururu, eles tinham o Santo Rei, daqui mesmo, o jeito deles, outras melodias, o lundum, sabe? O lundum, o objetivo dele não é a marcação rítmica com o pé,
dentro da dança, ou dentro da movimentação, ou dentro da representação cultural. O objetivo é justamente esse movimento de sedução, esse canto e esse movimento de sedução, de desafio que há entre os praticantes do Lundum. A similaridade é pela beleza estética, pela beleza cultural. Dentro dos objetivos são diferentes, né? Hoje, na verdade, se você analisar a nossa catira, ela também já tem uma mistura, né, de cultura da nossa catira original de São Paulo e também das tradições culturais aqui da nossa cidade de Araguaiana, de Barra do Garça. E a gente tem muito orgulho, né, de fazer parte desse grupo, dessa família, e também tem muito orgulho de fazer parte dessa tradição, da cultura de Mato Grosso, da cultura do Brasil, genuinamente brasileira. Tinha um cidadão aí na Barra do Garça que gostou muito, empolgou com nós e ajudou nós muito. Foi que deu o nome para nós de Catireiro do Araguaia, que é o saudoso Valdo Varjão. Então, o Valdo Varjão, eu vejo que ele sim foi uma pessoa privilegiada em todos os momentos da sua vida, dentro da sua atuação cultural. Devido a ele, a gente conseguia ter uma circulação dos grupos do grupo de catira de Araguaiana para cá, do grupo de Lundum de Araguaiana para cá, e mais inúmeras outras ações que aconteceram culturalmente até o seu falecimento. Foi graças a ele que isso acontecia. Agora lábios meus dizei anunciar os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana. Sei também que eles contam, né, do jeito que eles contam, que vieram 3 caixas, né? E uma ficou aqui e as outras foram não sei para onde, para Leopoldina, outra para não sei para onde. Então, a que ficou aqui era Nossa Senhora da Piedade, mas é porque ela queria morar aqui, né? Olha, segundo que o professor José Ferreira Lima, ele disse que chegou lá em Leopoldina, hoje Aruanã, 2 caixas que veio do Pará, daquela região, com a imagem de 2 santos. E na hora de colocar no navio, eles trocaram a caixa. Aí deixou Nossa Senhora da Piedade aqui. Depois que ficou, aí o povo não quis deixar que levasse ela para Registro, para Goiás Velha. Aí permaneceu aqui em Araguaiana. O padre João Invernice, ele quis fazer uma procissão fluvial para comemorar a chegada de Nossa Senhora a Araguaiana, porque ela chegou de barco. Ela veio de Aruanã ao arrepio, né, do rio. Quando você vê aquele rio, né, iluminado, parecendo uma cidade andante, uma cidade que vai descendo, né, e você vê a imagem de Nossa Senhora da Piedade lá no meio, toda iluminada, né, com aqueles foguetes bonitos, soltando aquelas lágrimas, né, por cima, tudo isso emociona a gente, emociona as pessoas que vêm de fora. Em 2009, minha avó tinha um tumor no pulmão. E assim, como eu cresci na cidade, sempre vendo a festa de Nossa Senhora da Piedade, né? Estudei no Colégio das Irmãs também. E aí, a gente ficou muito desesperado, que meu avô e minha avó foi quem praticamente me criou, né? Aí eu fiz uma promessa para Nossa Senhora, que o médico pediu para fazer uma biópsia, né, para ver se era maligno. E aí no dia que eu fui levar ela, eu fiz a promessa. Falei para Nossa Senhora que enquanto minha avó tiver vida, eu vou estar fazendo 2.500 balsinhos para a festa. A gente fez a biópsia, aí deu benigno, graças a Deus, né, graças a Nossa Senhora da Piedade. E eu comecei a fazer, em setembro de 2009. Aí o pessoal já tirou o buriti para mim, aí eu vou serrar, a gente faz o processo todo. As crianças vão para a escola a parte da manhã,
E o tempo que eu tô aqui, ele junto comigo. E assim, eu me sinto bem pelo que eu faço, entendeu? Até a minha filha também, ela vai seguir a tradição, né? Vai continuar depois que eu parar. Se acaso eu morrer antes, né? Ela vai continuar. Os teus olhos são canoas, deslizam, 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 deslizam pro mar. Espuma no remanso, desce a tarde como um canto. Mas se a tristeza é profunda, nos olhos de quem mais te quer, deixe que o rio te lave, deixe que o rio te leve, solto, leve. Solte tudo na beleza, arraiar nesse lugar. Gostoso, chora, chora, solte tudo na beleza, que esse peito vem cantar. Os teus olhos são canoas, deslizam, 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 deslizam pro mar. Nós somos 2, 3 cidades, vários povos unidos por um rio. Não é um rio que nos divide, é um rio que nos une. Nós somos o Araguaia. Eu acho que o rio Araguaia me remete à vida, né? Seja ela antropológica ou seja ela mesmo fauna-flora. É como se fosse o sangue de nossas veias. Sem ele nós não vivemos. Nós vivemos ele simbolicamente, vivemos ele economicamente, vivemos ele musicalmente. Eu adoro pescar, mas é tristeza. Eu vou ao rio hoje, nos Cardu, mais para aborrecer do que para ter um momento de lazer e pescar, porque as pessoas cada vez mais estão usufruindo desse rio de uma forma desleal, uma visão totalmente distorcida do que seria o zelo ambiental. Olha, a população de Araguaia, ela nasceu, cresceu às margens desse rio, sendo sustentada pelo rio Araguaia, né? Eu mesmo nasci em Araguaia, então desde criança nós vivemos aqui comendo o peixe do Araguaia. Fizeram um apelido aqui na região nossa de Vale dos Esquecidos. E eu não acredito nisso, eu acredito que nós somos o Vale da Esperança, o Vale da Prosperidade, o Vale da Fé, da Pujança, do Arrojo. E por isso que Barra do Garça é o que é, porque está na Vale do Araguaia, está à margem do Araguaia. E ainda banhado parte pelo Rio Garça. O Rio Araguaia hoje é a nossa mãe e nosso pai. É o rio mais famoso do Brasil. Eu sou de Minas, mas eu não quero voltar mais, sair da beira do Araguaia eu não quero, porque o Araguaia é querido mesmo, é o melhor rio do Brasil. Um canto longe daqui, lá no meio da mata, é o canto da Juriti, do tum da
Araguaiara, terra, promessa de paz. Pelas matas verdes, vou longe demais. Meus olhos longe daqui, lá no meio da mata, são os olhos da sucuri ou da onça pintada. Canto a terra prometida, pra quem ama o chão, tem suor derramado por este sertão de índios que lutam por justa razão. A terra prometida, pra quem ama o chão, tem suor derramado por este sertão de índios que lutam por justa razão. Para